Olá, gente! Tudo bem? Meu nome é Álvaro e eu faço parte do projeto Artes e Patrimônio Ônibus da Cultura, um projeto idealizado pelo Solar do Rosário e realizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, pelo Ministério da Cidadania e pela Secretaria Especial da Cultura. No vídeo de hoje eu irei falar sobre a arte indígena. E para começar a explanar essa modalidade, é muito importante eu ressaltar para vocês que existe um aspecto que é muito diferente da cultura indígena em relação à cultura europeia que a gente aprende nas escolas. Então a gente tem que olhar com uma outra visão para a cultura indígena. E toda vez que a gente começa a falar sobre costumes, muitos deles se baseiam através das crenças religiosas, né? E não é muito diferente entre os povos indígenas. Muitos deles que acreditam na força da natureza e nos espíritos dos antepassados. Então, é muito importante a gente saber que os indígenas, eles sempre homenageiam esses antepassados, os seus ancestrais, e também eles preservam muito bem a natureza e contemplam essa natureza, não só a flora, mas também os animais que vivem nela, né? Então, uma prática bem comum que acontecia entre as tribos indígenas são os rituais. Acontece bem comum esse costume. E esses rituais servem para esses dois aspectos, né? A contemplação da natureza e a homenagem aos antepassados. E ali surge, dentro desses rituais, algumas manifestações artísticas, né? Quanto a pintura, o jeito que eles se vestiam, né? Então, o brinco, muitas vezes feito de materiais naturais, como a pena, né? Que vinha dos animais. Mas também os colares, as pulseiras, os adornos, né? Aquele alargador bucal, que também é bem interessante, a pintura corporal, e dentro desses rituais que eles faziam para homenagear os antepassados, eles usavam pinturas corporais, né? Eles se pintavam, ali existiam danças, existiam também música, né? Através dos seus instrumentos musicais, como o chocalho, a maraca. Outro aspecto importante sobre a arte indígena são as confecções, né? Então, todos esses objetos que eu citei anteriormente, eles são criados através de alguns processos, e esses processos quase volta e meia são processos quase perfeitos, né? Então, existiam poucos erros, era uma divisão de trabalho, né? Então, as mulheres, elas faziam esses materiais, assim, e muitas vezes os homens caçavam. Elas podiam criar os materiais dos homens, principalmente de caça, né? O arco e flecha, o machadinho, mas elas faziam esses outros artesanatos, né? Os utensílios domésticos, como o pente de cabelo, o abanador, que muitas vezes o clima era tropical, eles usavam o abanador para se refrescar um pouco. E também, além desses utensílios, também existe a cerâmica, né? A cerâmica, que é muito comum, vasos de cerâmica hoje em dia, que veio de uma tradição indígena. Então eles usam o barro, né? A argila, e muitas ali se manifestam também as pinturas dentro desses vasos, né? Em torno dos vasos. E essas pinturas remetem à questão da crença. Também tem os nossos... a cestaria, né? A cestaria feita de fibra, que também era um processo bem meticuloso, assim, que elas faziam para fazer essa cestaria para vender, muitas vezes feitas para comércio. A gente pode notar lá na Rua 15 que muitos povos indígenas, principalmente da tribo Guarani, vendem essa cestaria, né? Mas não é só exclusivo da tribo Guarani. Gente, nosso ônibus também, nosso projeto, a gente visa contar um pouco sobre esses povos indígenas. E dentro do ônibus, nossa parte do mini museu, tem uma coleção com vários desses objetos, né, que eu citei anteriormente. A maraca, os instrumentos musicais, os adornos, os utensílios. E fica o convite para vocês derem uma olhada também nos nossos outros conteúdos da nossa página, para vocês ficarem bem familiarizados com tudo o que a gente comenta sobre Curitiba. Muito obrigado.